que você ficou com dificuldade na hora de abordar? Por onde começar? Exato. Porque o número de déficits possíveis que o paciente pode ter que representam um AVC é enorme. E aí você fica, não, tá bom, calma, eu vou focar no que é mais comum, vamos lá, vamos avaliar então paralisia facial, mas será que é mais comum desses outros nervos também, no caso do AVC? E será que eu tô perdendo tempo vendo, né? Você se sentiu perdido? Ah, sim. Você usou alguma escala? Alguém falou pra você sobre alguma escala? Ah, não, escala não. Essas escalas não foi assim... Apresentado pra vocês? Não. Que é a questão da anamnese geral, claro que neuro está dentro da clínica médica, mas você tem que ser treinado para fazer uma avaliação específica. Direcionado. Porque tempo é cérebro. Bem-vindos, eu sou o Dr. Mohamed, neurologista e preceptor de residência médica. Bem-vindos, eu sou o Dr. Hilton Mariano, sou professor de medicina, semiologia e neurologia. E esse é o Pratique Neuro. Hoje, então, vamos conversar sobre um tema extremamente importante, o acidente vascular cerebral. E a gente vai abordar esse tema do ponto de vista do ensino, e para isso, para que a gente tenha um lugar de fala, a legitimização dessa opinião, a gente trouxe aqui hoje, a gente agradece profundamente a presença do Bruno Michelazzi e da Ana Luísa, para falar como que é a formação, na formação médica, como que é essa questão do AVC. O AVC, no ano de 2024, matou 85 mil brasileiros. Um AVC acomete a cada 6 pessoas. Então, nós estamos falando de uma doença extremamente comum. E é interessante pontuar porque eu vivi a fase do AVC que era uma coisa que basicamente não tem outro nome a não ser negligência. O seu João chegava com um AVC no pronto-socorro, ai, tadinho do seu João, teve um AVC. Coloca um sorinho nele e o seu João ficava lá. Até hoje, quando temos tratamentos de primeiríssima linha que tiveram um impacto absurdo numa doença que mata muita gente e deixa muita gente sequelada, muita gente incapaz. Além disso, que seria um impacto no paciente, você tem, muito comumente no Brasil, alguém da família, muitas vezes uma mulher, seja esposa, seja filha, seja neta, que deixa de trabalhar para cuidar, por exemplo, do seu João, da Dona Maria. Isso gera um impacto econômico secundário. Então, Bruno, Ana, o que é que vocês têm, qual a percepção de vocês no AVC, no ensino do AVC? Bem, eu acho que para o ensino do AVC, para começar a falar do AVC, tem que ter aquela base, né, da neuroanatomia, da neurosemiologia, primeiramente. Então, para você realmente entender, por exemplo, onde está determinada lesão encefálica, você tem que saber as estruturas encefálicas. Então, eu acho que durante a graduação era importante ter um maior investimento nessa parte da neuroanatomia para poder facilitar aprender depois o AVC. E facilitar ali, inclusive, os alunos treinarem exame físico neurológico e para poder topografar lesões. E eu acho que o AVC era importante ter mais aulas e mais aplicabilidade ali nas visitas que a gente faz no hospital. Bruno, vou aproveitar o adendo. Você já frequentou, por ser coordenador de liga, você já frequentou pronto-socorro, já teve experiência prática com pacientes com AVC? Como é que foi? Isso seria muito importante para a gente entender qual que é a tua ideia, qual que é a sua concepção de um paciente que chega com AVC. O que você viu, qual que foi a sua dificuldade, o que você teve assim, de percepção clínica sendo acadêmico de medicina? Bem, eu vi já pacientes no pronto-socorro só que assim, eu não vi eles chegando. Eu vi eles já lá, depois do diagnóstico, e fui pegar a história, né, fazer anamnese, fazer exame físico, e basicamente foi essa interação. Mas foi uma oportunidade muito boa para eu aprender, né, sobre, enfim, como né, com o paciente com déficits neurológicos, com déficits neurológicos focais. E olha que você, assim, é frequentador assíduo de aulas de neurologia e faz uma prática muito maior do que a maioria dos acadêmicos. Então, qual que foi assim a sua... Né? Sim. A nossa curiosidade é entender do ponto de vista acadêmico, qual que foi a sua dificuldade? Você se deparou com um paciente com déficit neurológico. Sim. Então, o que você viu? Falou assim,
o que você pensou em primeiro lugar? Qual que foi seu raciocínio clínico para daí chegar numa topografia e para condução, obviamente, vai acabar sendo mais por próprio preceptor, pelo residente médico. Mas qual que foi sua curiosidade ou o que você ficou com dificuldade na hora de abordar? Por onde começar? Exato. Porque o número de déficits possíveis que o paciente pode ter que representam um AVC é enorme. E aí você fica, não, tá bom, calma, eu vou focar no que é mais comum, vamos lá, vamos avaliar então paralisia facial, vamos avaliar o facial, né? Aí você já começa a tentar fazer todos, tô avaliando o nervo craniano, vou fazer todos então. Pô, mas será que é mais comum desses outros nervos também, no caso do AVC? E será que eu tô perdendo tempo vendo, né? Você se sentiu perdido? Sim. Você usou alguma escala? Alguém falou pra você sobre alguma escala? Não, escala não. Eu sinto que não tem anis, né? Tem essas escalas, não foi assim... Apresentado pra vocês? Não. A gente foi... Uma escala que a gente foi apresentado bastante foi a de Glasgow. Mas aí é mais usado para nível outras... de consciência, né? É outro... Então, não é específico para... Na prática ou apresentado de uma maneira teórica? Na teoria e algumas vezes aplicado na prática. Por exemplo, teve um dia que a gente foi lá no pronto-socorro e o professor pedia pra gente falar, ei, quanto que tá o Glasgow desse paciente? Tal. A gente ficava treinando. Mas foi uma vez só, se não me engano, um dia que teve esse destaque. E a parte de NIS e tal, do ASA, né, não teve. E só para fazer um adendo, né, para o público da gente, uma situação é você citar uma escala. Outra situação é você dizer mais ou menos como a escala funciona. E o terceiro, que seria o ideal, é treinar você em como aplicar uma escala. Eu tive a experiência recente, por exemplo, os alunos também da graduação, foi citado a escala de coma de Glasgow, que o Bruno comentou há pouco. Citada. E porque foi citada, as alunas se sentiram que já tinham capacidade de aplicar. E foi um completo desastre. Estava totalmente errado, porque não foram treinadas em como aplicar, como fazer. Então, isso é importante. A escala de coma de Glasgow, ela avalia o nível de consciência, ela é útil no AVC, mas existem, como o Bruno, o Mohamed estavam citando, outras escalas específicas. No caso, Ana, você acha que na graduação existe uma correlação clara, né? O AVC, com essa grande importância mundial, o impacto epidemiológico, repercute proporcionalmente na formação? Qual é a tua visão sobre isso? Não, professor, esse era o ponto que eu estava pensando. É uma doença que é muito prevalente, que tem nos serviços, mas os alunos da gente não têm essa experiência de aplicar realmente no paciente. A gente vê muitos outros casos, mas a gente não tem esse contato de aprender realmente com o doente AVCzado, assim. Uhum. Eu sinto que falta isso, a gente ir lá e ver mesmo o doente, como que é a apresentação dele. Falta isso, essa parte primeiro prática. Contato. Esse primeiro contato pra já dar o choque, sabe? Perfeito. Tipo, falta a gente normalizar esse choque e ver mais. E é uma emergência, né? A gente tá falando de situação que é uma emergência. Sim, e é algo que a gente vai ver muito quando a gente for recém-formado também. Eu acho que uma coisa que ajudaria bastante seria se tivesse plantões de neurologia. Tipo, porque tem plantões ali de clínica médica, tem plantão de cirurgia, tem plantão de GO, não tem plantão de neurologia. Isso pra pegar mais a mão do aluno, ele se forçar a aprender e ver isso. E não dá pra você planejar uma aula de abordagem inicial do paciente com AVC, porque não dá pra você adivinhar que vai vir um paciente com AVC agora na hora da sua aula. Então, o melhor jeito de você garantir que o paciente, que o aluno realmente vai ver um paciente entrando na porta ali, potencialmente com AVC e tal, seria com plantões, né? Para você dar tempo de ele acompanhar, assim. Imagino que isso ajudaria. Eu notei, assim, que existe um consenso entre vocês sobre sequência de avaliação. Sim. Perfeito. Com certeza. A dificuldade de priorizar, né? O que eu preciso ver antes? Ou como é que eu... Porque a topografia, ela vem depois. Uhum. Só que vem depois do quê? De um raciocínio da semiologia. Sim. Então, qual que é a dificuldade do acadêmico? Hoje é justamente isso. Não é só do acadêmico, viu? Do neurologista, também do recém-formado, do residente que está começando, principalmente. Por onde eu começo? As escalas, tudo bem, elas ajudam. São escalas
que quem bate o olho fica até apavorado, né? Vou Sim. ver uma escala de NIH, meu Deus, é tudo isso. A ideia para o acadêmico, para o recém-formado, principalmente para o acadêmico, né? Que essa realmente é o foco do Pratique Neuro. Para que vocês tenham uma abordagem prática, direcionada, fazendo uma sequência que seja rápida, eficiente e que salve vidas. Isso. Não temos o intuito, Hilton, né? Nós conversamos muito sobre a metodologia desse guia, desse curso para acadêmicos. Nós não temos o intuito de transformar ninguém num expert. Exato. Ninguém. Nós queremos fazer o contrário. Trazer o acadêmico, aproximar ele da especialidade, fazer com que esse medo ele se desintegre. Porque, na verdade, nesse cenário, não precisa de expert. O expert vem depois, como qualquer coisa. E aí você vê aquele descompasso. Assim, vocês estão treinados ao final do curso, fazem o ATLS, né? O trauma. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? E lembrar só do mote, do slogan, tempo é cérebro. Então, se você está lá com o paciente, aquela que vocês estavam falando, né? Esse primeiro momento, principalmente a Ana estava comentando antes, o primeiro momento é decisivo. Decisivo. Cada minuto, muitos neurônios vão embora. Muitos mesmo. Então, não é interessante que a dissociação, né? Gente, é uma emergência médica. Mais de 1 milhão, muito comum. Exatamente. 85 mil brasileiros em 2024. É muita gente. Então, a graduação, ela tem esse vácuo. Vocês concordam com isso? Com Claramente. certeza. Assim, se eu já fiz cursos externos, né, na faculdade de AVC. E uma coisa que eu não tinha noção, que eu aprendi fora, é essa questão da pressa que tem no paciente com AVC. Porque, excelente. Assim, não é só sloganzinho de, não, vamos agilizar. Então, não, você tem que ter uma tomografia pronta em 25 minutos, no máximo, estourando. Correndo, assim, e eu não tinha muito essa percepção antes. A consciência dos protocolos começa antes mesmo da admissão do paciente. Por isso que tem o tempo porta, né, o tempo de admissão, o tempo porta-agulha, entende? Porta-trombólise, porta-trombectomia, isso é segmentado. Os estudos, eles segmentam muito isso. Porque o tratamento do AVC hoje talvez, me corrija se estiver errado, Hilton, mas é o menor NNT que nós temos hoje, ou seja, o menor número necessário para tratar. E olha só para abrir para vocês, mas como é interessante o nosso país, né? Um colega de Ribeirão Preto, um grande amigo, o Otávio, ele participou de um estudo que foi publicado na revista chama Stroke sobre conhecimento do AVC no Brasil. Isso tem algumas décadas já. E era absurdo. Os resultados são completamente alarmantes. Só que o que é que aconteceu ao longo do tempo? Hoje, se você uma pessoa está com um lado fraco, a população, muitas vezes, ela pensa em AVC. A população. Então, o que eu vi? Um treinamento da população através de campanhas, né? O SAMU, sim, a sigla SAMU, né? Sorria, um abraço, uma música, enfim, urgência. Então, tem o doente, tem o acompanhante do doente, né? O que está com o doente, que vai identificar isso daí. Isso a gente viu uma capacitação dessas pessoas, assim, muito nítida. Só que o estudante seguiu isso daí, vocês acham? Vocês percebem que estão tão bem treinados assim? Porque eu vi essa evolução na população. Não, eu acho que a gente está pronto, assim, para um básico, tendo em vista a quantidade de aulas que a gente teve, mas que não é o necessário para a quantidade de paciente que a gente vai atender e a dimensão também do AVC, que não é básico. Desculpa, Ana, mas formalmente, quantas aulas? Fora liga, fora monitoria. Quantas aulas vocês tiveram até o momento que trata desse tema tão importante? Eu, no terceiro ano, só tive 2 aulas. Uma em semiologia e uma em clínica médica. E você, Bruno? Eu tive essas 2 aulas que ela mencionou. Teve uma aula num ciclo ali de urgências, com um professor muito bom, inclusive. Inclusive, ele mencionou essas escalas que eu falei aí, mas não foi aplicado muito só, na prática. Teve no 4º ano, a gente teve com um professor ali, enfim, tava de neurologia mesmo, era um neurocirurgião. Ele explicou muito bem, mas enfim, ficou mais nessa, então foram umas 4. Vocês acham que tem uma contaminação dessa coisa da cardiologia, da clínica médica, não enxergar o infarto agudo do miocárdio e aí tentar fazer, tipo, bem bolado com AVC? Vocês veem isso aí? A gente vê em algumas escolas essas questões. Professor, que tenta, tipo, vaso que entope,
igual ao coração, e o cérebro seria... Ah, entendi essa analogia. Aí fosse... Porque eu já vi isso e deu professores ruim. dando essa analogia, você diz? Não, e treinando. E dá ruim, né? Porque, como o Mohamed estava falando, a trombólise, que é um tratamento, né, que a gente faz as escalas tudo, o NIH que fala, ele é um exame neurológico resumido. Um grande viés para uma artéria específica, a artéria cerebral média. Mas a gente vê alguns serviços que passam para o clínico, sabe? O clínico, porque teoricamente ele sabe tratar um infarto agudo do miocárdio, como se fosse o mesmo fisiopatologia, né? Entendi. Entenderam? Sim. É que vocês como estudantes estão vendo, mas eu vivi... Isso, tipo... tipo isso. eu já tenho cardio. Então, chegou AVC. Tá, entendi. Eu no terceiro ano ainda não consigo responder isso pra vocês. Teve essa analogia toda. Eu acho que eles ensinaram só e é isso. Não teve essa analogia, não, assim, tipo, dessa forma, não. Eles explicaram de uma forma mais específica, né? Porque... pra mim também. E negligência da neurologia, se negligenciária, como se não fosse uma coisa tão importante. Isso a gente vê até na divisão das aulas, né? Então fala mais. A gente vê tirando o estágio de neurologia do 4º ano também. Isso já acho que é o maior ponto deles estarem negligenciando a neurologia. Qual que é os dados que vocês levantaram, Hilton, sobre o número de aulas relacionadas à dor torácica e a gente fez sobre a dor na cabeça, né, a cefaleia, a dor torácica e o abdômen. Foram 600 respostas, 600 estudantes, o que eu queria agradecer pela participação. Foram 50 escolas médicas. E o que acontece na emergência, né? Na emergência, o paciente chega com cefaleia em 6% dos pacientes que são atendidos, 8% basicamente é abdômen agudo, dor abdominal, e 10% dor torácica. Aí, quando está no terceiro ano, o aluno ele tem uma aula de cefaleia e 10 de dor torácica. Mas o pior não é isso. O pior é quando ele chega no 6º ano, ele continua com uma ou duas aulas. Aquela que ele já esqueceu, né? Na real, do terceiro ano, exatamente. E dobram as aulas de infarto agudo do miocárdio. De novo, não é um problema do infarto agudo do miocárdio, mas se a gente está falando em causa de mortalidade mundial, o infarto e o AVC estão assim. Isso é meio estranho mesmo. É bem estranho esse negócio, porque eu percebo claramente que, assim, infarto é um negócio que eles batem na tecla constantemente, são bem insistentes com você entendeu, dá essa sabe impressão. Fazer exame físico cardiológico? Isso. Tipo assim, a gente aprende, muitas vezes. Bem, né? Todo fundo de olho. Os sopros. Fundo de olho. Jamais. Jamais. Será que é proibido, gente? Será que ele não tá sabendo? Então, por favor. E não dá pra você falar que é por causa daquele negócio de um cair mais na prova de residência que eu, porque os dois caem no mesmo nível, basicamente. Porque os dois estão dentro de uma grande área ali, da clínica e tal, então não dá pra você falar que... Eu acho que realmente, eu não sei se é reflexo da neurofobia. Boa. Porque é bem estranho isso mesmo. Porque se você for ver em frequência, realmente tá lá em cima das causas cardiovasculares, AVC, infarto. Quantas aulas de exame de fundo de olho vocês tiveram na graduação? Até agora eu não tive nenhuma. Até o momento, claro. Não tive nenhuma. Assim, eu tive eu na aula e tal, esse é um exame de olho alterado. A própria... Tipo, o próprio ensino corrobora pra ter a neurofobia, tirando tantas aulas e não dando ênfase pra isso. E você fica mais ainda, não sei, não aprendi, sendo que é tão prevalente quanto o infarto, que a gente aprende super. Um aspecto, né, que no planejamento do conteúdo, como o Mohamed estava falando, é uma coisa assim, aquela fraqueza que é fácil de ver do SAMU, né, que é para treinar a população, ok. Mas, por exemplo, o médico ainda usar o aperto de mão como avaliação de força muscular, aí não dá, né, amigo? Não dá. Porque um dos modos que a gente tem é o déficit de força mínimo. E o déficit de força mínimo é uma força discreta que o indivíduo vai conseguir apertar sua mão. Mas ele não vai conseguir manter a mão em supinação, com os dedos estendidos. Só que essa discreta alteração representa uma grande área cortical.
Um grande problema. Causou homúnculo, né? Exato! A galera não lembra do homúnculo. Exatamente. O que é homúnculo? Homúnculo de quê, né? Homúnculo de quê? Exato. Então, assim, no nossos tópicos, né? Essa é a avaliação do déficit de força mínimo. Que isso o clínico tem. E, gente, pelo amor, quanto tempo você vai levar para fazer essa avaliação do déficit de força, cara? Sem brincadeira. E quanto custa? Precisa do instrumental sofisticado? Nada. Não. É só a gente. O instrumental sofisticado precisa, na verdade. Precisa do estético, o cérebro, o treinamento. Exatamente. Precisa de um profissional que esteja habilitado. Esse é o ponto. Então. E eu imagino que muita gente, por exemplo, não examinando o paciente, né, fazendo para ver déficit de força e tal, eu imagino que muitos iam cair em simulação, tá? Com certeza. Porque essa noção de que não, a paralisia mesmo seria se começasse a fazer a pronação e tal. Não, mas é detalhe. É que você foi treinado. Então. Exatamente. É que você foi treinado. Assim, né? Falar assim, Exatamente. A primeira vez que eu vi isso ser explicado foi num evento de liga. Então, assim, nem todo mundo tá na liga. A primeira vez que eu vi isso foi numa aula com o professor Hilton. Depois de eu já ter aprendido. Que o cara, eu lembro o cara falando assim na apresentação, um professor muito bom, inclusive lá da Unicamp, ele falou assim, o cara vem assim, começa... Psiquiatria. Pois é. Simulação. Psiquiatria. Mas e tem comprovação disso daí. E só uma questão, por exemplo, fundo de olho, né? Tem um estudo americano bem grande, com confirmação do neurooftalmo, 1/5 dos pacientes chegam na emergência com dor na cabeça, por exemplo, eles têm alteração do fundo de olho significativa. Não é alteração do fundo de olho tipo drusa, pode ser um achado, tal. Tem significativo. Então, lógico, além do que, né, dá para ver hipertensão e classificar, diabetes, endocardite. Não é nem só coisas neurológicas. Isso! Tipo, básico para outras etiologias. Exatamente. Tinha que Quero ser aproveitar normalizado. o que o Bruno falou. Acho que isso é extremamente importante. A quarta causa de atendimento hospitalar, de questões neurológicas, atendimento hospitalar neurológico, é de pacientes funcionais. Que é isso que a gente comentou. Porque a simulação, ela vem num espectro do transtorno fictício. Só que o transtorno fictício, a gente está vendo uma minoria dentro dos pacientes, né, com essa questão funcional. Porque o simulação é o paciente induzir. Isso. Ele faz isso propositalmente para ter um ganho secundário. O paciente funcional, majoritariamente, não tem essa intenção. Majoritariamente. Porque existe ainda, isso é muito consolidado, mas também tem que começar a mudar. Os transtornos funcionais, eles estão passando cada vez mais a serem tratados por neurologistas. O paciente que tem lá um déficit funcional, que não é orgânico, né, que realmente não tem o déficit, ele tem um quadro neuropsiquiátrico. Então isso é que nem na epilepsia, né, o SINEP. O SINEP psiquiátrico. Não. É um transtorno neuropsiquiátrico. Ele tem que ser provavelmente tratado, né, a depender do caso, em conjunto. Mas veja por quê. Porque isso também ficou enraizado em você, né? Veio aqui, baixou, psiquiatria. Não funciona desse jeito. Quer dizer, outro conceito extremamente importante, que a gente não é a nossa abordagem hoje, mas para aprendermos que realmente existem pacientes funcionais e que não têm uma conduta majoritariamente psiquiátrica ou de simulação. Eles não estão inventando isso para vocês. E vocês, assim, como diretores de liga aí, procurando, né, tentar minimizar esse grande problema na ausência da formação do AVC, vocês promoveram eventos? Qual foi o interesse dos estudantes, né? Porque, como eu falei, muitas vezes se coloca, o estudante é desinteressado em neuro. Então, qual a experiência de vocês? A gente colocou 2 aulas esse ano, uma de AVC isquêmico, uma de AVC hemorrágico, e foram aulas obrigatórias na liga. Você sendo ligante de uma liga de neurologia e neurocirurgia. Quantos alunos vocês têm? Quantos são ligantes? 40? 35, eu acho. Eu ia falar, 35. tipo, 45. E nas outras ligas, qual que é a adesão, mais ou menos? Acho que deve ser perto disso também. Por aí também. A gente conseguiu a gente preencheu todas as vagas da liga. É uma liga concorrida na faculdade também. Mas que os alunos vão se perdendo também ao longo do ano, né? Tivemos um workshop também. A gente teve um workshop de emergências neurológicas. Aí Ótimo. tinha 3 setores. Super legal. Foi bem legal. É aquela coisa... É bem legal pra você ver também que muitos eram alunos do começo do curso, tá? Então, assim... É aquela coisa do interesse, né? Tem muito mais interesse, mas vai se perdendo. A gente separou em 3 setores, né? Então, um era síndrome de Guillain-Barré, o outro era epilepsia ali, no caso, estado de mal epiléptico,
e aí o outro era AVC-I, AVC isquêmico. Então, aí no AVC isquêmico, assim, era engraçado ver, assim, Qual das três teve mais adesão? As pessoas se interessaram mais, os acadêmicos? Vixe, você tem uma noção, mais ou menos? Nossa, é porque eu fiquei num setor, ela ficou em outro. A gente fez assim, o workshop funcionava, eram 3 setores com 3 pacientes. E os alunos tinham que saber quais perguntas eles faziam a partir de os sinais que o paciente dava, a história dele. E a gente fazia perguntas pra saber se eles iam saber conduzir e tal. Foi super legal pra ver como que tava também. A galera ficava bem perdida, assim, principalmente nesse negócio que a gente tava falando antes, da sequência das coisas ali, o que você tem que ficar atento. Tive algumas surpresas boas ali, de aluno ficando atento com o tempo que o paciente tá com déficit neurológico, já tem uma noção de ictus. Enfim, mas eram pontuais, eram uns 3 alunos ali e tal. É essencial, né? O que muda a conduta completamente. É saber o tempo que o paciente teve o déficit. Sim. Aproximado, né? E eu acho que alguns deles mencionavam ali sem ter tanta essa noção. Só, tipo, pergunta de exame, de anamnese geral, sabe? Há quanto tempo ele tá assim? Mas não com a noção de que... Nossa, então, o Bruno tocou num ponto muito importante, né? Que é a questão da anamnese geral. Claro que neuro está dentro da clínica médica, mas você tem que ser treinado para fazer uma avaliação específica. Direcionado. Porque tempo é cérebro. E desconstruir também uma questão que é até um dos nossos objetivos dentro do Pratique Neuro, né? Não precisa ser demorado. Você pode fazer uma avaliação rápida, extremamente eficaz. Com eficiência, né? Que é eficácia com inteligência. Não precisa, porque falar, não, o exame neurológico é muito demorado. Primeiro que nesse contexto não pode ser demorado, porque tempo é cérebro, é emergência, então você tem que tomar decisão rápida. Mas tem que ser bem treinado, como a gente falou, uma coisa é você citar a escala, outra coisa é você treinar o aluno. E a questão que muito me apraz, eu gosto bastante, é semiotécnica. É você pegar o aluno e falar, faz assim. Não é só citar, tem uma prova de força, sei lá. Então, um dos nossos objetivos é a gente estar trabalhando essa questão do ponto de vista da tomada de decisão com um exame que não necessariamente é demorado. Não necessariamente é demorado, de jeito nenhum, mas é fundamental. E fundamental principalmente para o paciente, né? Você notou uma questão, um ponto ali bacana, que é, normalmente, não sei se você percebe isso, já ainda na graduação você também, Ana, existe essa transferência de responsabilidade do médico para o familiar do paciente com AVC? Ou para o paciente com AVC? No seguinte sentido, que desde quando você está assim? Tudo bem, na grande parte das vezes nós conseguimos ter uma noção. Mas e quando nós não sabemos? Nós não temos ideia. E você vê isso de ficar jogando pro familiar, mas a gente tem que saber, mas a gente não vai saber. O que está acontecendo? Você está perdendo tempo. Porque existem hoje, né, mecanismos que a gente pode usar, fazer um protocolo rápido de difusão, para ver se o paciente teve, né, ou se o ictus foi mais próximo do que imagina, para ver se dá tempo de trombolizar, né, para ver a questão do mismatch. Então, existe muito isso. Às vezes o clínico, ele simplesmente, assim, por não saber, não, mas é que é familiar, não sabia há quanto tempo o paciente tem. O paciente está afásico, ele não consegue falar, ele não consegue te entender. O familiar tem um nível cultural, educacional muito baixo. E veja, olha como que isso é catastrófico. Você transferiu a responsabilidade. E não deve ser assim. O médico, ele deve ser o capitão do barco. Exatamente. A pessoa não tem obrigação de saber. Assim, tipo, é bom saber, é bom a gente fazer campanha de conscientização para explicar, né, sinais de AVC e tal, mas a obrigação é do médico. Não, e a população é muito carente também. Não tem como a gente cobrar isso deles e pelo menos no nosso serviço eu nunca vi isso também. A prevalência, eu não de cheguei AVC a ver também, maior nessa população, né? Porque menor o nível sociocultural, Perfeito. socioeconômico, as pessoas tendem a ter menor questão educacional e logo elas têm menor conscientização. Elas tendem a ter maior fator de risco. Desenvolver essas doenças cerebro ou cardiovasculares. Eu não vi muito isso, mas acho que é muito porque, por exemplo, não tive plantão de neurologia para ficar lá e vendo os casos chegando. Acho que até relacionando a outras coisas, eu acho que não acontece isso de cair o peso em cima do paciente. E espero que não ocorra muito também em outros lugares, porque... Mas o que está no fulcro da que o Mano está falando é assim, aquela informação superficial. Eu tenho que saber, sabe, a família tem que me trazer, óbvio, você não vai saber se a família não trouxer, mas
entendeu? Aí, eu não tenho Aquela isso, cobrança então paralisou. dos pacientes. Isso. Aí paralisou. Agora eu não sei o que fazer. Sim. Entendeu? Porque eu tenho que saber. Eu imagino- Agora que eu não tive a informação, O que eu vou fazer? o que eu vou fazer? Entendeu? eu imagino- Tem que direcionar. Isso chama informação superficial. Sim. Ou, é um termo que eu gosto, medicina baseada em orelhada. Eu ouvi falar, eu Que vi faz 2 falar, horas. cara, tinha um cara lá O que a no gente tem que Instagram. saber é lidar Cara, sem as informações. Exato. O primeiro esporro que eu levei na residência, ainda no R1, eu nunca mais esqueci disso. Falei assim, não, nunca mais. Porque, de fato, a gente tem essa tendência. Não, mas, doutor, é assim, nós não sabemos. Mas, peraí, como não sabemos? E cadê o paciente? O que você fez? Não, tudo bem. Não, peraí, que é já, desce. Entende? Existe a dinâmica. Nós não podemos transferir a responsabilidade pro paciente, pro familiar. Continua sendo nossa. Pode ser que realmente você não tenha nenhuma conduta diferente para ser feita porque passou muito tempo. Mas até lá, é você o responsável pela condução do caso. Sim. No workshop lá, só citar algumas coisinhas a mais que eu percebi, tinha uma hora que a gente mostrava a imagem da tomografia, né? Que no começo você tinha que pedir uma tomografia e mesmo se alguém não mencionasse que isso tinha que ser pedido, a gente ia falar, vocês tinham que ter pedido, então pedimos. A gente ensinava Aí- também o que faltava. Aí numa quarta questão lá, a gente falou, chegou o resultado da tomografia, o que vocês estão vendo aqui? Aí tinha uma imagem ali de uma hiperdensidade na artéria cerebral média em M1 ali, para representar, né, no caso o AVC isquêmico. E, cara, eu acho que nenhum soube falar que tinha uma artéria entupida ali de cara, assim. Foi tipo, tem um troço branco aqui, eu acho que é vaso. Aí eu falava, mas o que você acha que aconteceu com esse vaso? Sangrou? Entendeu? Saber ler os exames de imagem é uma deficiência. É porque tem a neuroanatomia lá no início, e aí vem muita peça, né? Se cobra muito peça, mas a tomada de decisão médica, gente, é com exame complementar. Sim. Então, que é outra ideia que a gente tem dentro do Pratique Neuro, essa correlação entre a anatomia, mas a anatomia na neuroimagem. É isso que você... Né? A gente vê estudante, por exemplo, gastando um monte de grana em cursos de peças. Tá legal se você fazer cirurgia. Mas no dia a dia, na maioria das vezes, isso não acontecerá. Então, a nossa proposta é realmente correlacionar neuroanatomia e neuroimagem. Para que você tenha uma ideia, você não precisa ser um radiologista. Você não precisa ser um radiologista. E é até perigoso, né? O radiologista está à distância. Não, a lauda... E o paciente, e o cérebro... A lauda que você não conhece. Exato. E o Mohamed sabe, com o tempo a gente aprende a ver melhor. Porque a gente vê sistema nervoso central. Então, esse é o ponto. E isso é a prática também, né? Exato. Então, falta pra gente ver esses exames Exato. Aplicar. Sabe o que eu acho? Correlacionar. Sabe uma teoria que eu acho que vai acontecer, assim, muitas vezes com, sei lá, digamos que um médico generalista, que não quer neurologia, não tem interesse pelo assunto, vai lá e atende o paciente que ele supõe que talvez possa ser um AVC, ele vai apelar pra IA. Tipo, ele vai ficar perguntando tudo pra IA. O que você acha que ele tem e tal, negócio. Aí, por exemplo, tem muita IA que interpreta imagem agora também, aí vai chegar a tomografia e falar, e aí, o que é isso e tal. Que é um dos maiores avanços dentro da medicina, realmente é exame de imagem, né? Isso, sim. Isso. Principalmente o exame de imagem, é muito bom mesmo, né? Aí, então, mas a parte de examinar, eu imagino que também vão apelar para ele. Só que o exame de imagem é complementar. Exatamente. Complementar. Então, não adianta você ter uma análise maravilhosa da tomografia se ela foi mal indicada. E lembrando também que, principalmente no AVC, que é o tema que a gente está discutindo, o AVCI, a maioria das tomografias, uma boa parte das tomografias, dependendo da extensão do AVC, é normal. Então, aí a dizer que é normal e você não sabe interpretar um déficit mínimo, por exemplo, motor, sim. Vai ser uma tragédia. Exatamente. E é o que vai acontecer mesmo, eu também acho. Isso. E o pré-requisito para você, assim, suspeitar do AVC e tal, e chegar a fazer a tomografia, você fazer um exame físico. E o exame físico é você. Ou você sabe ou você não sabe. A IA não vai fazer para você. É a tomada de decisão, que tem que se pautar em um treinamento adequado. Esse é o ponto. Exatamente. Bom, gente, hoje a gente conversou sobre AVC. Ficou claro uma falha na formação do acadêmico. Nós da Pratique Neuro estamos trabalhando muito num curso para que possa oferecer ao acadêmico a tomada de decisão rápida, eficaz. Tempo é cérebro. São 85 mil brasileiros afetados por AVC em 2024. 1 em cada 6 vai ter um AVC. Então, é extremamente importante que quem está na linha de frente, a tomada de decisão, que não é neurologista, é um clínico geral, ele tem um conhecimento extremamente eficaz, produtivo, para salvar a vida, diminuir a dor e o sofrimento
e através disso ele possa interagir com as pessoas. A gente tem um grande compromisso com a sociedade. Eu gostaria de agradecer a presença do Bruno Michelazzi, da Ana Luísa e o nosso colega, o Mohamed. Até a próxima. Pessoal. Obrigada, gente.